Bom, vamos lá. O intuito dessa aula, digamos assim, é o seguinte. Tu tem que sair daqui. Na verdade, eu não precisava nem falar nada. O que tu precisa é congelar esse vídeo e decorar, não tem outra palavra. O mapa do Brasil, né, nessa forma como está distribuído aqui, dividido por regiões e estados, e tu tem que saber o nome de cada região, quais estados estão em cada região, em que casinha, né, onde é que, tipo, o Pará é esse aqui. Quando eu falo esse aqui, é sempre o cursor, né? Eu tô sempre querendo dizer o cursor aqui, ó, tá girando ali o Pará. O Pará tá aqui, o Amazonas tá aqui, Rondônia tá aqui, Roraima tá aqui, Amapá e bababubu. Saber cada um dos 26 estados que tem no Brasil, são 26 estados mais o Distrito Federal. Eles juntos formam as 27 unidades da federação que a gente fala. O Brasil é uma república federativa, significa que ela é dividida em estados federados. Que mais eu ia dizer? Saber isso então, saber localizar cada estado do Brasil, a siglazinha dele, que é essa forma de identificação aqui, que nem tem Sigô de Goiás aqui, e assim vai indo. Saber a capital de cada um, importante. Isso aqui é o tipo de coisa que tem que saber, não tem nem argumento, tem que saber, é básico de geografia. Tanto que essa primeira aula eu escolhi começar por aqui para ter uma noção de Brasil. Depois a gente expande e até mesmo vai ver um lado mais micro, assim, tipo ver Santa Catarina especificamente, ou ver, por exemplo, questões de relevo, de hidrografia, daí a gente vê no futuro. E tá, o intuito do vídeo é esse. Só que, como eu falei, se tu quiser parar o vídeo e ficar vendo esses dois mapas, eles se complementam. Pode ver que o mapa da direita ele tem os nomes dos estados, completinho, e o da esquerda tem a sigla. Mas além de ter a sigla, o da esquerda também traz a capital. Ambos os mapas indicam as regiões, né? Tá até coloridinho, e indica quais estados estão em cada região. O mapa da direita ele traz ali, ele está escrito em espanhol, né? Região, e assim vai indo. Tá aqui que tem o Oceano Atlântico, tem um posicionamento de praticamente todos os países da América do Sul. Eu trouxe esse mapa, ele está cortando a América do Sul aqui, porque ainda não é a vez de a gente falar da América do Sul. Então, alguma coisa eu vou estar comentando sobre os países latino-americanos. Latino não, sul-americanos, no caso aqui. Mas não é o intuito dessa aula de agora. Enfim, eu estou me repetindo, acho que é a terceira vez que eu vou falar isso, mas é isso. Se tu quiser parar o vídeo e decorar isso aqui, é o correto, ou depois, enfim. Só que eu vou falar isso tudo, de todo modo, eu vou falar sobre cada região, cada estado, etc., de uma forma extremamente sucinta, só que ainda assim, mesmo esse sucinto, esse resumo que eu vou fazer, essa forma sucinta de fazer a explanação aqui, vai demorar acho que uns 30 minutos, 40, porque eu vou falar bastante coisa, sabe? Vou dar um geralzão, assim, tentar trazer o máximo de informação que, sei lá, eu julgo que é importante, que é a ideia de geopolítica também, tem a ver com economia, tem a ver com cultura, para ter uma noção de Brasil, para saber se situar, qual é o intuito, assim, eu sei me situar dentro do meu país. Eu sei que quando está falando, sei lá, do Tocantins, qual é a distância que está de mim, qual é mais ou menos o clima de lá. Como eu falei, o clima, talvez eu não vá falar aqui nessa meia hora de agora, mas sabe, aos poucos, essa aula e outras que virão vão se complementar e daí tu vai ter uma noção exata. Quando fala, por exemplo, atualmente Minas Gerais está sofrendo com chuvas, tu vai saber qual é a localização de Minas Gerais, qual é o âmbito ali regional, qual região que é mais pobre, esse tipo de coisa é importante saber. É importante tanto pensar em concurso, tanto quanto para a vida, assim. Quando tu encontra uma pessoa desse estado, quando tu viaja para esse estado, quando tu encontra uma pessoa que vem de fora querendo saber do Brasil, e enfim, para saber se informar, tudo é importante. Tá, sem mais lero-lero, vamos começar. Eu vou fazer de baixo para cima. No caso, começando de sul a norte, daí eu vou fazer sul, sudeste, nordeste, norte e centro-oeste, fazer tipo um giro no Brasil. E como eu falei, eu vou falar estado por estado, e daí eu vou citar alguma coisa, e enfim, tu vai ver como vai desenvolver aqui. Vamos lá. O Brasil é formado por 5 regiões, para começar a conversa. Essas 5 regiões, elas não são, elas servem só para, como é que eu posso dizer, para uma forma de dividir o país com características regionais no sentido cultural, talvez econômico, a questão geoespacial mesmo, né, onde está localizado aqueles estados, aquela região, mas não existe, por exemplo, um governador da região ou uma lei que vale em uma região e não vale na outra. Essa distinção não existe, não é como os estados. Os estados sim, os estados têm as suas próprias constituições estaduais, se bem que estado no Brasil, a lei estadual meio que não vale para pouca coisa, assim, não é muito
A lei nacional serve mais para o país inteiro, mas essa aqui não é aula de direito, né? Vamos lá. Tá, são 5 regiões. As regiões, como eu falei, elas levam em conta características de localização, de cultura, de economia, etc. Vamos lá. Começando então a região sul, que é essa em azul aqui. Eu estou trabalhando com o mapa da direita agora, mas às vezes eu vou para da esquerda. Sempre procuro onde está o cursor. O cursor é tipo meus olhos, é onde meus olhos estão apontando, é onde o cursor está apontando e é onde eu quero que tu olhe, digamos assim. Região Sul ela é formada por 3 estados, sendo eles o último mais ao sul aqui, o Rio Grande do Sul, que ele faz fronteira com o Uruguai, na fronteira sul dele inteira aqui, e com a Argentina a leste e a oeste, aliás, minto, com a Argentina a oeste e com o Oceano Atlântico, é banhado pelo Oceano Atlântico a oeste. O Rio Grande do Sul, a capital dele é Porto Alegre, como a gente vê no outro mapa aqui, e a sigla é RS. Quem nasce aqui é o gaúcho. Subindo um pouquinho, temos o nosso estado, Santa Catarina, cuja sigla é SC, e a capital é Florianópolis. Quem nasce aqui é o catarinense. Santa Catarina faz divisa, não é fronteira que fala, divisa com Paraná e Rio Grande do Sul. É o segundo estado se a gente for olhar de sul a norte, da região sul do Brasil. À direita, a leste, ele é banhado pelo Oceano Atlântico, e à esquerda, a oeste, é fronteira com a Argentina, essa puxadinha aqui da Argentina, que vem até aqui, que pega ainda o Paraná e tudo. Vamos lá. Paraná agora, terceiro estado da região sul, mais ao norte. Ele a capital dele é Curitiba, como está aqui nesse outro mapinha. A sigla é PR. Não confundir, que pode ser confundindo com os outros 2 estados que começam com PA, que é o Pará, lá no norte, que é PA, e a Paraíba, que é PB, aqui no nordeste. O Paraná é o PR. Paraná, Curitiba, beleza? Aqui nasce é o paranaense, que nasce no Paraná. São Paulo, cuja capital é São Paulo, é o mesmo nome, estado e capital. Para ter a diferenciação, né, que eu estou dando quem nasce, o que é. Quem nasce em São Paulo, estado, ele é o paulista. E quem nasce na cidade de São Paulo, na capital, além de ser paulista, né, porque ele nasceu no estado de São Paulo, ele é paulistano, ok? E é isso aí. E aí a gente já está adentrando no Sudeste. Sudeste, que é a região mais rica do Brasil, mais populosa, mais conhecida mundialmente, principalmente pela cidade do Rio de Janeiro, que é o nosso cartão postal principal. Enfim, tudo que é mais é o centro do país em questão cultural, questão de notícias. Cultural não é no sentido de que tem uma cultura melhor que as outras, é só porque é mais conhecido, assim, mais símbolo do Brasil, mais expoente do Brasil, sei lá. Para ter uma ideia, uma coisa que eu não falei no começo, que eu queria ter falado e esqueci, dando um geralzão do Brasil, assim, vou interromper aqui a região Sudeste e depois a gente volta. Um geralzão do Brasil, né? Eu falei que são 26 estados mais o Distrito Federal. Esses 26 estados, essas 27 unidades da federação, né, elas formam um território de aproximadamente 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, que é o tamanho do território do Brasil. É bastante coisa. Isso faz o Brasil ser o 5º país de maior extensão territorial do mundo. Ele perde para a Rússia, que é o primeiro. A Rússia ela tem 17 milhões, é exatamente o dobro, não exatamente cravado, né? Alguns milhões, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Milhões não, mas algumas centenas ali, a mais a menos. Mas é aproximadamente o dobro do Brasil, que é bastante território. A Rússia é o primeiro. Aí em segundo vem o Canadá, que tem, se eu não me engano, um pouco menos de 10 milhões de quilômetros. A China em terceiro, que tem 9 milhões e meio, e os Estados Unidos, que tem só um pouquinho a menos que a China, assim, se for comparar, é 9 milhões,4, uma coisa assim. Então a ordem é Rússia, a quantidade do tamanho é que não importa muito. É mais saber que o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados de área, que é toda essa extensão aqui, que está toda coloridinha aqui das 5 regiões juntas. O Brasil é o 5º, né? Aí vem lá, Rússia em primeiro, Canadá em segundo, Estados Unidos em terceiro, China em quarto, o Brasil é o 5º. O 6º seria a Austrália, só a título de curiosidade. A Austrália tem 7 milhões e 800, uma coisa assim. Falei do tamanho do Brasil. O Brasil é um dos países maiores do mundo em território. Portanto, o território do Brasil sozinho, ele corresponde a, se eu não me engano, 42% da América do Sul. Praticamente metade da América do Sul é Brasil, em área, em território. E o mesmo equivale à população. Daí, entrando na questão da população, nossa população é de 215 milhões de habitantes. Isso é sempre aproximado, né? Um número que literalmente a cada segundo aumenta, diminui, enfim. Geralmente aumenta, né? É difícil um país estar perdendo população. Alguns países sofrem com isso. O Japão, por exemplo, atualmente é um país que... O Japão e a China são 2 países que sofrem com diminuição da população, mas o Brasil ainda está crescendo. Mas não vem ao caso agora. 215 milhões, e a América do Sul, o restante aqui, eu acho que é 220, a soma de todos os países. Ou se não é 220, não é muito mais que isso. É mais ou menos meio a meio.
Porque eu estou falando de população porque eu esqueci de citar a população aqui, ó, da região sul como um todo, a gente está falando de 29 milhões de pessoas. Quando eu falo os números é sempre aproximado, né? 29 é um quebradinho. Eu sei que o Rio Grande do Sul tem mais ou menos 11, Santa Catarina tem 7 e pouquinho, e o Paraná tem mais ou menos 11 também. É mais ou menos isso. Eu posso estar falhando um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas tá. Eu sei que a soma dá 29 e é mais ou menos essa proporção que eu trouxe. E aí aqui na região sudeste tem São Paulo, que é 46 milhões de pessoas, se eu não me engano, é gente pra caramba. 1 a cada 5 brasileiros é paulistano. Paulista, no caso, né? Eu já falei errado. A paulistana é quem nasce na cidade, né? Hoje eu tô falando do estado aqui, que tem 46 milhões de pessoas. Enfim, 1 a cada 5 brasileiros, mais ou menos, é paulista. Para ter uma ideia, catarinense é 1 a cada 30, mais ou menos, a proporção. Que daí são 7 milhões de pessoas e o Brasil tem 215, né? 29 e 30, mais ou menos. Mas tá, já estou me alongando nessa questão. A região sudeste como um todo, ela tem 86 milhões de pessoas. Então, quase metade do país, 1/3, metade, algo entre 1/3 e a metade do país está aqui, na questão de população. Tá, mas vou prosseguir. Vamos lá, deu um grande parênteses agora. Vou prosseguir, vamos lá. São Paulo capital, São Paulo, no caso São Paulo estado, São Paulo nome é capital também. O Rio de Janeiro aqui do lado também, a capital tem o mesmo nome do estado, sendo que quem nasce no estado é o carioca. Peraí, deixa eu ver. Ai meu Deus, eu acho que eu falei errado. Deixa eu pensar. Não, falei errado, ó. Já ia falar errado. Quem nasce no estado é o fluminense. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense. Quem nasce na capital, além de ser fluminense, né, porque ele nasceu no estado, ele é carioca. Da capital carioca. Falei do Rio de Janeiro. A sigla do Rio de Janeiro é RJ, capital do Rio Grande, é o próprio Rio de Janeiro. Lembrar que São Paulo e Rio de Janeiro são as únicas capitais que têm o mesmo nome do estado. Nenhuma outra capital do Brasil tem o mesmo nome que o seu estado. Isso é bom, serve como dica para, de repente, sei lá, uma pergunta que fala qual é a capital de Rondônia, daí tem uma opção ali que é Rondônia. Isso não existe. Vamos prosseguir. O Espírito Santo aqui, como curiosidade, é a terra onde nasceu o Roberto Carlos. A capital é Vitória, como está aqui nesse mapinha, e a sigla é ES, e quem nasce no Espírito Santo é o capixaba. Minas Gerais, está aqui, é o segundo estado do Brasil em população, tem 20 milhões de habitantes, 21, uma coisa assim. A capital é Belo Horizonte, que é BH, e a sigla é MG. No caso, o BH não é uma sigla oficial, assim, mas é uma marca da cidade, é uma forma como ela é muito conhecida, em vez de falar Belo Horizonte, a pessoa fala BH. Aí são esses os 4 estados da região sudeste, portanto. Vamos subir aqui e chegar na região nordeste, ela tem cerca de 56, 57 mil habitantes, e são 9 estados. Vou falar cada um dos estados. Tem a Bahia primeiro, a Bahia a sigla é BA, e a capital é Salvador. Quem nasce na Bahia é baiano, e por curiosidade, quem nasce em Salvador é soteropolitano. É meio curioso o nome, eu não sei qual é a origem, qual o porquê desse nome, mas é isso aí. Acima da Bahia tem Sergipe, esse estado pequenininho aqui, que por curiosidade é o menor estado do país em território. Sergipe, a capital é Aracaju, e a sigla é SE. Acima de Sergipe, Alagoas, cuja capital é a capital Maceió, se chama Maceió, e a sigla é AL. Acima de Alagoas vem Pernambuco, cuja capital é Recife, e a sigla é PE. Paraíba, acima de Pernambuco, cuja sigla é PB, capital é João Pessoa, terra da Juliette. E o Rio Grande do Norte, que tu tinha até dito para mim esses dias, que tem um nome norte no nome, mas está na região nordeste. Tá aqui, ó. A capital é Natal. A capital se chama Natal e eu não sei quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas enfim, tô brincando, né? Deve ter sido primeiro a data, logicamente, que o aniversário de Natal é dia 25 de dezembro, o aniversário da cidade. Eu imagino que por causa disso o nome da cidade é Natal, né? E faz sentido ser isso. O que eu ia falar do Rio Grande do Norte ainda? Era só aquela questão de ser no Nordeste, né? Apesar de ter Norte no nome. Vamos prosseguir. Aqui tem o Ceará. Ceará, a sigla é CE e a capital é Fortaleza. Aqui o Piauí, capital é Teresina e a sigla é PI. Uma curiosidade que não sei se você já vai notar, tá vendo que toda capital tem uma bolinha aqui no mapa indicando onde ela fica, né? E a Teresina, capital do Piauí, é a única capital do Nordeste que não está no litoral. Essa questão do litoral, mais para frente agora ainda no vídeo, eu quero falar bastante sobre isso, porque tem importância turística, econômica, geográfica, tem várias questões que
que envolve o fato de todos esses estados que são banhados pelo oceano, aqui ó, pode ver, todos os estados que tem costa, que tem praia no caso, eles todos, praticamente todos, a capital fica no mar ou perto do mar, perto o suficiente do mar para, enfim, para ter acesso a porto, a turismo marítimo, a transporte marítimo e etc. Mas depois eu entro melhor nesse ponto. Estava aqui no Ceará, falei do Piauí e faltou o Maranhão para completar os 9 estados do Nordeste. Maranhão, a sigla é MA, a capital é São Luís. São Luís é a terceira capital que eu estou citando, e é um total de 3 mesmo. São 3 capitais do Brasil, capitais de estado, que elas são ilhas. Além de São Luís, aqui capital do Maranhão, também tem a capital do Espírito Santo, que é Vitória, e Florianópolis, capital aqui de Santa Catarina. As 3 são as capitais que são ilhas. Não totalmente, por exemplo, Florianópolis tem um pedacinho na parte continental, mas, grosso modo, são basicamente ilhas, as 3 capitais. Eu não mencionei o que é cada um, tipo, pessoa que nasce no estado, o que ele é. Aí eu tinha falado, acho que até aqui no Capixaba, né? Esqueci de citar nos outros. Tá, só para recapitular, vou desde o começo aqui, ó. Rio Grande do Sul é o gaúcho, Santa Catarina é o catarinense, Paraná é o paranaense, São Paulo é o paulista, Rio de Janeiro é o fluminense, Minas Gerais é o mineiro, Espírito Santo é o capixaba, baiano que nasce na Bahia, inverti agora a ordem, em Sergipe é o sergipano, Alagoas é o alagoano, Pernambuco é o pernambucano, Paraíba é o paraibano. Queria fazer um parênteses agora. É muito comum as pessoas que querem denegrir o Nordeste, que querem falar mal de nordestino, principalmente no Sudeste, em São Paulo, eu vejo muito isso, tem essa referência, se referir a pessoas nordestinas de um modo geral como paraíbas. Não é nem paraibano, é paraíbas. Que é uma forma jocosa, assim, no mau sentido. Forma, sei lá, ruim de se dirigir a um nordestino. Então não faça isso. Se tu vê alguém falando, não sei se é por ignorância no sentido de desconhecimento ou ignorância de ser pau no cu mesmo, enfim, corrija a pessoa porque ela está errada. Ou a pessoa é nordestina porque ela nasceu no Nordeste, ou ela além de ser nordestina, ela pode ser paraibana porque ela nasceu na Paraíba, que é o nome do estado. Mas vamos prosseguir. No Rio Grande do Norte, quem nasce é o Potiguar. É bom decorar esses que são os mais... que o nome não tem muito a ver com o nome do estado, né? Potiguar, o Capixaba, por exemplo, que é no Espírito Santo. Eu acho, e o Gaúcho, no Rio Grande do Sul. Eu acho que é isso. O resto meio que se assemelha ao nome do estado. Mas vamos prosseguir. Tá. O Piauí é o piauiense, a terra do Whindersson Nunes. E o Maranhão é o maranhense. Daí, a partir de agora, eu vou falando da região norte e centro-oeste. E daí eu vou citando isso de cada um. Bom, falei o que eu queria falar do Maranhão. Maranhão, que é a terra dos lençóis maranhenses, que ficam mais ou menos por aqui onde está o cursor, se eu não me engano é por aqui. É uma região de dunas muito extensa, é muito grande a região, só que o diferencial dessas dunas é que não é só dunas, não é só a parte desértica ali de areia, é que cria através da chuva, a chuva meio que encalha ali, a forma como é o terreno, ele não faz a chuva sumir facilmente, cria uma espécie de lagoas, várias lagoas. Aí essas lagoas, elas sempre estão em modificação, né, por causa do volume de chuva e tal, do vento também, que vai mexendo a areia de lugar, e aí formam uma paisagem bem rara no mundo, assim, que é muito bonito de ver, porque, como eu falei, é uma extensão muito longa, e várias piscinas naturais, assim, dá um efeito muito bonito. Imagino que tu já conheça, mas se não conheça, pesquisa no Google Imagens por lençóis maranhenses. E é isso aí. Por exemplo, para ver como isso aqui é um dos pontos turísticos mais famosos do Brasil no mundo. Para ter ideia, o Lewis Hamilton, que é um dos maiores pilotos de Fórmula 1, o maior da atualidade, um dos maiores de todos os tempos, ele é inglês, ele deu uma entrevista na primeira corrida da Fórmula 1 na temporada última, agora, em 2021, e nessa entrevista ele estava sendo entrevistado por uma brasileira, a repórter do Brasil que acompanha a Fórmula 1, enfim, esqueci o nome dela agora. E ele citou os lençóis maranhenses. Ele disse, eu queria conhecer aquele lugar lá, que é umas dunas com água, uma coisa assim. Daí estava claro que ele estava falando sobre os lençóis maranhenses. Mas lá, tá, eu falei todos os 9 estados do Nordeste. Mais uma coisa que eu queria falar sobre o Nordeste. Aqui, ó, quando eu estava aprendendo, agora isso aqui tudo já está muito fixado na minha mente, assim, mas quando eu estava aprendendo, é muito comum tu não saber diferenciar, ficar meio embaralhado,
principalmente esses estados, meu Deus, o cursor está sumindo, aqui ó, apareceu de novo, principalmente esses 5 estados aqui ó, que eles são pedacinhos de terra pequeno, um em cima do outro, é muito comum embaralhar, não saber qual é qual. Aí, na época que eu estava aprendendo, quando eu estava com dúvida, eu tinha gravado uma bobeirinha, mas que me ajudou a decorar, talvez funcione para você também, que é olhando de sul para norte, minhas referências geralmente são de baixo para cima, mas às vezes não, mas enfim, nesse caso aqui é de baixo para cima, sul até o norte. C-A Pepa Rio, que é C de Sergipe, ia falar Ceará, Sergipe, A de Alagoas, P, o de Pepa, né, P de Pernambuco, o PA de Paraíba, embora a sigla seja PB, né, mas eu uso o PA para lembrar, e Rio de Rio Grande do Norte. Daí, para não confundir esses 5 estados aqui, é C-A Pepa Rio. E as capitais deles também às vezes esquece, não tem um macete, mas eu geralmente tipo Aracaju em Sergipe, Maceió de Alagoas, Recife de Pernambuco. Geralmente tu fala a capital já associando ao estado. Quando vai falar João Pessoa na Paraíba, sabe? Geralmente quando vai ver o jornal, geralmente eles falam assim, eles já falam o nome da cidade e falam onde fica, no estado, que é para o Brasil inteiro, né? É muito comum ver, tipo, o Jornal Nacional, eles fazem menção tanto à cidade, à capital, quanto ao estado, daí assim eu fixei no meu cérebro. Bom, terminei o Nordeste. Vamos agora para a região Norte. A região Norte ela tem como curiosidade maior 2 coisas. Ela é a maior em extensão territorial, porém, ela é a segunda grande carro-chefe, assim, a coisa mais importante que existe na região aqui da região Norte é a floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo. Ela é gigantesca. Ela é tão grande que ela pega toda essa região norte, praticamente. Ela chega até aqui, ó, no Maranhão. Até aqui assim no Maranhão, quando eu estou cortando aqui o Maranhão mais ou menos na metade. Até aqui tem algum... Claro que não é tipo floresta fechada e não tem ninguém, não é isso, né? Mas tem muita mata, e essa mata é amazônica, com base nas mesmas características da região amazônica. Então ela vem até aqui, ela pega literalmente todos os estados aqui da região norte, absolutamente todos, talvez aqui no biquinho de Roraima, acho que já não chega mais, na parte litorânea aqui do Amapá, aqui que é litoral, né? Aqui melhor olhar para um outro mapa que daí tem uma noção do que é mar e o que é terra, porque tem parte do Brasil, né, que é por exemplo, o Maranhão não faz fronteira com nenhum país, não existe fronteira no Maranhão, é só o mar aqui ou divisa com outros estados, mas o Amapá, por exemplo, tem um pedacinho no litoral e um pedacinho é fronteira com a Guiana Francesa. O que eu estava falando? Da Amazônia, né? A Amazônia pega até aqui a metade do Maranhão, toda essa região norte, um pedaço generoso aqui do Mato Grosso, também tem floresta amazônica, tanto que é um problema. Eu vou falar ali do centro-oeste, tem toda a questão da agricultura, que é o carro-chefe aqui dessa região centro-oeste, e quando fala da fronteira da soja, invadindo a Amazônia e tal, que tá tendo, quando tem todo aquele rolo de desmatamento e tudo mais, é meio que nessa meiuca do país aqui onde eu tô girando, ó. É por aqui que o pau come. Que tem disputa de terra, todo esse interiorzão do Pará aqui, enfim, é madeireiro, é garimpeiro, é população indígena, aqui tá o rolo o grosso desse rolo todo. Mas enfim, não vou, embora eu já tenha feito algum juízo de valor agora nessas palavras, eu não vou me alongar nisso. E para falar agora um pouquinho da América do Sul na questão da Amazônia, a Bolívia tem muito floresta amazônica aqui também, olha só o tamanho disso, ela tá vindo até aqui, ó. A Bolívia é um dos países mais bonitos do mundo, em natureza, assim, muito se deve a essa questão da Amazônia ali na Bolívia. O Peru aqui, ele além disso que está mostrando aqui, ele, no caso, o mapa está sendo cortado, né? Como esse aqui não é a aula da América do Sul, não é o mapa do Peru inteiro, mas o Peru, boa parte também tem floresta amazônica, a Colômbia tem muito, a Venezuela tem muito, a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa. Toda essa região gigantesca aqui tem algum nível de floresta amazônica, seja floresta que não foi desmatada em floresta virgem, né, que está inteira, ou floresta que tem algum nível de desmatamento, algum nível de cidade que cresceu, mas está tudo abrangendo a floresta amazônica. Mas vamos voltar lá para a região norte. A região norte, como eu falei, é a maior região do país em território, porém em população ela é a segunda menor em quantidade de pessoas que vivem aqui. Aqui vivem 17,5 mais ou menos, 17,5 milhões de pessoas. Ela só não é menos populosa que a região centro-oeste, que é a próxima que eu vou falar. Só para adiantar, a região centro-oeste ela tem mais ou menos 15 milhões de pessoas. Só que uma questão importante é que, embora seja a segunda menos populosa, ela é a que tem a menor densidade populacional. O que isso significa? A quantidade de pessoas que tem por quilômetro quadrado.
entende? É como se, imagina uma casa pequena que mora 2 pessoas, essas 2 pessoas não passam aperto, né? Agora uma casa grande, mesmo ela sendo grande, mas que vive 20 pessoas, talvez essas 20 pessoas vivem num aperto. Então, o cenário aqui da região norte é uma casa grande que vive pouca gente. Por que vive pouca gente? Aí tem as explicações, é a questão da floresta amazônica, né, que ela está em pé, a floresta em boa parte ainda, então não tem lugar para pessoas morarem, habitarem e tal. É também a questão do desenvolvimento do país, que eu ainda vou falar, que eu comentei que ia comentar antes sobre... Comentei que ia comentar, é bom, né? Falei que ia comentar sobre o litoral aqui, que foi a região do Brasil que mais se desenvolveu e tal, então a Amazônia está longe a Amazônia não, né? A região norte, enfim, tá longe desse desenvolvimento maior que o Brasil teve, porém também não pode olhar com preconceito, não quer dizer que isso tudo é mato. Só para citar um exemplo, eu vou começar a falar da região norte e começar a falar do estado específico do Amazonas, que é o maior em restrição territorial do Brasil. Só Manaus, a capital Manaus aqui, tem 2 milhões de pessoas. A capital é uma metrópole, basicamente, uma cidade muito grande. É uma cidade polo industrial, tem muita indústria aqui, muita coisa produzida aqui. Enfim, são 2 milhões de pessoas, é muita gente. Para ter ideia, Florianópolis, que é a capital aqui de Santa Catarina, tem 500 mil. Então Manaus tem 4 vezes mais pessoas que Florianópolis, só para citar um exemplo. Enfim, falei do Amazonas aqui, né? Amazonas, quem nasce no estado do Amazonas é o amazonense, a sigla do Amazonas é o AM, a capital é Manaus. Agora eu vou começar aqui do canto para não me perder, vou pular o Amazonas depois, como eu já falei. Vou falar do Tocantins agora, o primeiro estado da região norte aqui. É muito fácil confundir o Tocantins e achar que ele está no Nordeste, seja por característica cultural, por característica da localização também, que ele está pertinho aqui do Nordeste, meio deslocado na região norte, mas é região norte também. E o Tocantins, uma curiosidade, ele foi o último estado criado no Brasil. Ele foi criado no contexto da Constituição de 1988. Ele é o estado mais jovem do Brasil. Até então ele pertencia a Goiás. Tanto Goiás quanto Tocantins era tudo chamado Goiás, aqui era uma coisa só. Só que o que acontecia? A região sul era muito mais desenvolvida do que a região norte, que ficava meio largada. Aí para a região norte ter algum desenvolvimento, uma administração focada nela, aí foi decidido que era para separar os dois. O Goiás, eu não vou lembrar agora quantos milhões de habitantes tem, eu deduzo que seja mais ou menos 5, talvez mais, provavelmente mais. Deve ser mais, deve ser uns 8 na verdade, mas eu não tenho certeza. Eu sei que Tocantins tem 1,5 milhão, menorzinho em quantidade de pessoas, em poder econômico, essas coisas. Enfim, Tocantins, a capital é Palmas. Isso é fácil de decorar, que tem aquela piada, né, que você não merece Palmas, você merece o Tocantins inteiro. Quem nasce em Tocantins é o tocantinense. É isso, tocantinense. E é um estado do Nordeste, do Norte, desculpa, falei que não era para confundir, acabei me confundindo, estado do Norte, e é isso aí. O Norte tem 7 estados, só para não perder a conta. Vamos para Pará, para a terra do Calypso. Pará, a sigla é PA, a capital é Belém, é o segundo estado maior do Brasil em território, e é isso aí. Terra muito conhecida pelo açaí também, tem toda uma culinária especial, e outras cositas mais. A maior cidade do Brasil, se eu não me engano, está aqui. Qual é o nome da cidade? Me deu um branco agora. Eu sei que é uma cidade que ela sozinha é maior que um monte de estados. Assim. Não um monte, mas alguns estados são menores que ela. Putz, eu tô na ponta da língua é o nome da cidade, mas esqueci. Mas não vou citar. Enfim, não vem ao caso agora que a gente está falando dos estados, né? Depois, quando for para falar de cada estado, de repente eu cito essa cidade. Eu tô querendo lembrar, mas não lembro. Mas é por aqui. Aqui onde eu tô girando aqui. Mais ou menos aqui tem uma cidade gigantesca. Em território, né? Mas em população é pequeno. Como eu falei, essa região ela é pouco povoada. Vamos prosseguir. Amapá, cuja capital é Macapá. A sigla é AP. Lembra de apartamento. Aqui, mais ou menos, como curiosidade para citar, aqui onde eu tô traçando, ó, tá vendo que o cursor tá andando aqui? Passa a linha do Equador, que é uma linha imaginária, ela não existe fisicamente, que serve para demarcar onde o mundo divide certinho no meio, de norte a sul. Aí o que está abaixo da linha do Equador é o hemisfério sul e o que está acima é o hemisfério norte. Então observa que o Brasil ele é um país que está majoritariamente na parte sul, no hemisfério sul. Só umas pontinhas aqui do norte do Brasil que ficam no hemisfério norte. E a linha, curiosamente, ela passa bem em cima da cidade de Macapá. Aqui, por exemplo, tem estádio de futebol que foi construído de forma que a linha do meio campo ela é bem em cima da linha do Equador.
Aí um time ataca, quando ele ataca para o hemisfério norte, ele defende para o hemisfério sul e o outro time vice-versa, né? Que mais eu ia dizer? Aí aqui no Amapá também tem o Oiapoque, que fica bem na pontinha aqui. O Oiapoque é o nome de uma cidade que é, se eu não me engano, isso foi revisto, eu não tenho certeza, mas por muito tempo foi tida como a cidade mais ao norte do Brasil. Oiapoque aqui e o Chuí, lá no Rio Grande do Sul, que é bem na pontinha sul daí, né? Que é para dizer que é do Oiapoque ao Chuí, que é tipo do extremo sul ao extremo norte. Aliás, do extremo norte, né? Oiapoque, ao extremo sul, Chuí. Que mais eu ia dizer? Já que eu estou falando de ponta a ponta do Brasil, uma curiosidade é que se for traçar uma linha reta entre aqui as duas pontas norte e sul do Brasil e também do leste a oeste, dá mais ou menos a mesma distância. Forma quase um quadrado aqui, se fosse fazer um traçado certinho, um círculo perfeito, enfim. Eu não lembro agora exatamente, mas se eu não me engano é mais ou menos 4.000 quilômetros. É uma coisa assim. Para ter uma noção de tamanho, de Florianópolis, que é onde está o cursor, até Chapecó, que a gente já fez viagem, é cerca de 550 quilômetros. Então agora tu imagina esses 4.000, que é quase 8 vezes isso, né? Falei 550 de Floripa a Chapecó. Para citar outro exemplo de distância, de Floripa até Brasília dá 1.600, 1.700, mais ou menos. Aqui, ó. Falei do Amapá e dei uma viajada, vamos voltar aqui para a região norte. Agora, Roraima. Roraima é esse estado aqui do norte. Ele é o estado menos povoado do Brasil, que tem menor população. São cerca de 650 pessoas. É mais ou menos a população de Joinville, aqui no norte de Santa Catarina, onde está o cursor. Joinville tem um pouquinho menos que isso. Enfim, a sigla dele é RR e a capital é Boa Vista. Quando eu era pequeno, quando eu estava aprendendo, assim, antes de decorar, de ter na mente já, enfim, eu confundia qual era a capital de Roraima e Rondônia, por causa dos nomes parecidos dos estados ali, de começar com Ro, os dois. Rondônia é esse aqui de baixo, depois eu falo melhor de Rondônia. Mas enfim, eu ficava confundindo qual que é a capital de qual. Aí eu decorei como Boa Vista é a capital de Roraima, né? E observe que ela é a capital que está mais ao norte do Brasil. O Macapá está um pouquinho mais abaixo e as outras todas são mais abaixo. Aí eu lembrava assim, a vista aqui de cima é Boa Vista. Aí era a forma que eu nunca esquecia. Eu sabia que o Roraima era o estado que ficava aqui nessa ponta e a capital dele é Boa Vista e é isso aí. Quem nasce em Roraima é Roraimense? Não, Roramense. Eu não sei. Não sei quem nasce em Roraima o que é. Eu sei que no Amapá é o amapaense, Pará é o paraense, Tocantins é o tocantinense e o resto todo eu já tinha falado antes, né? Amazonas é o amazonense e vamos agora para o Acre. O Acre é um estado que foi anexado ao Brasil, na verdade não anexado, ele foi comprado pelo Brasil e oficialmente se tornou um estado brasileiro em 1903, há 120 anos praticamente, 119, enfim. O Acre pertencia à Bolívia, como a gente pode ver no mapa aqui, ó, a Bolívia está aqui, então o Acre era a continuação da Bolívia aqui. O pessoal brinca que o Acre não existe, tal, mas o Acre é grandinho, assim, tem 900 mil pessoas mais ou menos morando aqui, além de Roraima, que tem 650 mil, eu acho que é o Amapá. O Amapá tem menos população que o Acre. O Amapá tem 800 e pouco, mais ou menos. Acre, a capital é Rio Branco, quem nasce no Acre é o acreano. O sujeito mais famoso daqui é aquele cara envolvido com causas de meio ambiente, o Chico Mendes. Chico Mendes é daqui. Não confundir com o Chico Xavier, não tem nada a ver com o cara do espiritismo. O Chico Mendes ele era um ativista, aquela ideia de que tem gente que ama e tem gente que odeia. E eu acho que o Amapá tem um charme especial na questão do desenho do mapa do Brasil. Porque se fosse só essa parte cortada aqui, finge que o Amapá, eu falei, né, o Acre, finge que o Acre não existe, ia ficar uma coisa feia. Ó. Ele dá uma boquinha aqui pro Brasil, não um desenho, faz diferença nesse sentido também. Falando de mapa do Brasil, uma coisa que eu queria chamar a atenção, agora para dar uma esparecida rapidinho, aqui, ó, tá vendo esse lugar que eu tô circulando? Aqui é a cabeça do cachorro, o nome dessa região aqui. Por causa desse formato, ó, tá vendo que faz tipo um focinho e 2 orelhinhas? Daí tem esse nome por causa disso. Uma curiosidade também, quando eu era criança, aqui assistindo Previsão do Tempo, tanto a nacional quanto a de Santa Catarina, eu sempre me confundia, porque eu achava estranho que eu confundia o mapa do Brasil e de Santa Catarina. Se observar, o desenho dos dois é meio parecidinho, tem uma perninha aqui embaixo, assim como tem a região sul do Brasil, tem a região sul de Santa Catarina aqui, tem essa extensão aqui a leste, daí que ela não vem até embaixo, aí o centro e norte aqui, nordeste, enfim, ele é mais gorduchinho, pode ver que se assemelha.
Dá pra ver que não é o mesmo desenho, mas quando eu tinha 6 anos, pra mim, eu ficava confuso. E é isso, só pra comentar isso. Outra curiosidade, o mapa de São Paulo, ele tem meio que um formato, claro que o mapa não é perfeitinho, mas observa que é como se ele fosse duas metades iguais aqui, ó, formam um desenho. Se tu for observar, por exemplo, carro de polícia da PM de São Paulo tem um desenho, e também acho que o governo de São Paulo, e enfim, outros órgãos públicos ou não de São Paulo, eles usam esse desenho que faz referência ao mapa do estado. Outra coisa para comentar sobre desenhos de mapa, digamos assim, aqui no Distrito Federal, ele é bem retinho assim mesmo, a divisa dele, as áreas administrativas que a gente fala, porque o Distrito Federal ele é formado por cerca de 15, se não me engano, um pouco mais que 15 talvez, áreas administrativas, o certo não é chamar de cidades, que é tipo a Ceilândia, o Gama, Brasilândia, eu acho que tem lá também, não, Brasilândia eu acho que eu estou viajando, mas enfim, Planaltina e Brasília, por exemplo, é uma área administrativa, Brasília não é o Distrito Federal inteiro. Por que eu estou falando isso? Ele é formado por tudo isso, e geralmente o que eu ia chamar a atenção é que geralmente nesses mapas eles aumentam um pouquinho a área do Distrito Federal aqui, para dar visibilidade para ele. Se tu olhar a área dele é menor do que está sendo representado aqui, ó. Ele era para ser um quadradinho, se fosse para ser fiel ao que ele realmente era um pouquinho menor. Geralmente é isso, é essa questão da visibilidade, senão ele ia ficar muito pequeno e enfim, não ia dar de ver direito, e aqui é onde está a capital do país e tudo mais. Eu parei na região norte e faltou falar só de Rondônia. Fechei o parênteses lá que eu estava falando dos mapas. Deixa eu ver se tem mais alguma curiosidade. O mapa do Piauí sempre me lembra o estômago, um estômago, até que tem a boquinha aqui onde cai a comida, cai no estômago e tal. Eu não sei se eu citei antes, mas o Piauí tem a menor dos estados que tem litoral no Brasil, o litoral do Piauí é o menor de todos. Aqui tem cerca de 100 km, dá para atravessar de bike, que dura um dia de bicicleta e tu consegue atravessar o litoral todo do Piauí. No caso, tu passa por 3 estados, né? Tu sai do Maranhão, por exemplo, atravessa todo o Piauí e chega no Ceará. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de mapa que eu posso citar aqui. Mas é isso. Sempre tem, né? Mas não me vem à mente agora alguma coisa. Fala então de Rondônia, que tem cerca de 1,5 milhão de habitantes. Rondônia meio que se assemelha, apesar de estar na região norte, a minha impressão, isso aqui é uma coisa bem pessoal, assim, mas a minha impressão é que ele se assemelha muito à região centro-oeste, em características, assim, que tipo, essa região toda, ela teve muita influência das pessoas do oeste, aqui da região oeste do sul, seja o oeste catarinense, gaúcho, paranaense, eles meio que foram subindo aqui, ó, subindo esse lado, e é muito comum ter cidades inteiras aqui que a cultura é totalmente gaúcha ou sulista de algum modo. Enfim, em Rondônia bebe um pouco dessa fonte também, e também bebe um pouco da fonte que eu vou citar bastante agora no centro-oeste, que é da questão de ser uma fronteira agrícola grande, de ter o agronegócio como carro-chefe da economia, do desenvolvimento local. Enfim, Rondônia é RO, não confunde com o Roraima lá, que é RR, quando for falar das siglas. A forma como eu decorei isso aqui, lembra que eu falo que eu gravo a maioria das coisas de sul para norte, de baixo para cima? Então, eu gravei que era a ordem alfabética. Como eu falei, né, sul para norte, então vem primeiro o sul. Então, o estado que está mais ao sul, a ordem alfabética é RO, e o que está mais acima, a ordem alfabética é RR. Quando eu tinha dúvida, era assim que eu decorava. E a capital é Porto Velho. Quem nasce em Rondônia é o rondoniense, e eu acho que é isso que eu tinha para falar de Rondônia. Falei que a região norte inteira ela tem 17 milhões e meio de pessoas, né? Falei da densidade demográfica, tá? Tô falando comigo mesmo agora para ver se eu lembrei das coisas que tinha que falar. A região menos povoada do Brasil, portanto, é a centro-oeste. Ela é formada pelos 3 estados aqui, que estão aqui em amarelo, mais o Distrito Federal. Esses 3 estados são Mato Grosso, que é o terceiro estado mais populoso do Brasil, cuja capital é Cuiabá. Cuiabá é muito quente. Cuiabá acho que é a capital do Brasil mais quente em média de temperatura. Cuiabá é muito quente, Palmas em Tocantins é muito quente, e algumas outras também são, mas eu acho que são as duas aqui, se fosse fazer uma média, mas enfim, só por curiosidade. E a quente é um quente úmido, um quente abafado, é bem ruim lá, nesse sentido da temperatura, né? Tá, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, a capital é Campo Grande. Aqui no caso, o Mato Grosso que nasce é um mato-grossense, e o Mato Grosso do Sul é o sul-mato-grossense. A pessoa que vive no Mato Grosso do Sul, ela costuma não gostar de ser chamada de mato-grossense ou chamar o estado de Mato Grosso apenas. Só a questão de reforçar que é o do Sul. E, enfim, assim como tinha aquela questão ali do Rio Grande do Norte não ser na região norte, fica também a lembrete que o Mato Grosso do Sul fica na região centro-oeste, não fica na região sul. Ele faz divisa aqui com o Paraná, mas ele não está na região sul.
Inclusive o deputado catarinense Hélio Costa, recentemente ele falou que os 4 estados da região sul eram Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Ele virou piada por causa disso, porque é motivo de piada mesmo. Para quem é daqui tem que saber isso, né? Principalmente se você é um político, enfim, alguém que vai, né, se tu vai fechar negócios, legislar, etc, tu tem que demonstrar conhecimento da tua região, do teu país, e ele demonstrou não ter o mínimo. Mas vamos prosseguir. Mato Grosso do Sul, a sigla MS, a capital é Campo Grande, e eu não sei mais o que eu falo sobre esse estado. É isso aí. Aqui tem um Pantanal e tal. Bem, eu falei bastante da fronteira agrícola, mas aqui nessa região toda aqui é o Pantanal, que ele vai para... Vou vir aqui pro lado do mapa que mostra os outros países. Aqui é um Pantanal sul-mato-grossense, que é muito famoso e tal. É um dos lugares de maior biodiversidade do mundo. O que isso significa? Que tem o maior número de espécies, seja de planta, de fauna, né, de animais que vivem no mesmo espaço, assim. É bem diverso. Terra da onça pintada, de muitas espécies, enfim. Entra também aqui no Paraguai, na Bolívia, mas especialmente no Mato Grosso do Sul, onde está localizado o Pantanal. Nome de novela também, né, que está para ser lançado agora um remake, um relançamento, uma refilmagem, né, mais atualizada e tal, mas enfim, não vem ao caso agora. Falei bastante do Mato Grosso, vamos falar de Goiás agora, terra das duplas sertanejas. Goiás, a sigla é GO, a capital é Goiânia, e acho que é isso, não tem muito o que falar. Eu já tinha falado antes da questão do Tocantins, que foi o estado que foi criado, sendo dividido aqui o Goiás no meio. E é isso aí. E o Centro-Oeste também é composto pelo Distrito Federal, que é onde fica Brasília, e eu já citei antes, né, da questão das áreas administrativas e tudo mais. Brasília, DF, que é a sigla do Distrito Federal. O que eu ia falar? Brasília tem o maior... É engraçado, Brasília tem a maior renda per capita do Brasil. Muito por conta do funcionalismo público aqui, tipo, a nata do funcionalismo público, as pessoas que são funcionários públicos e ganham grandes salários, juízes, deputados, políticos de um modo geral, toda a assessoria desse pessoal, empresas que tem ali, tipo bancos que tem as suas sedes aqui, isso eleva o PIB per capita, que é o PIB dividido pela quantidade de pessoas que vivem aqui, né? Tem muita miséria no Distrito Federal, no interior do Distrito Federal tem cidades violentas, por exemplo, por conta dessa questão social, né, como consequência, mas ao mesmo tempo tem a maior PIB per capita. O Distrito Federal como um todo ele tem cerca de 2 milhões de habitantes. E a região centro-oeste, como eu falei, né, ela é menos populosa e ela tem cerca de 15 milhões. O que mais eu posso falar aqui agora de um modo geral do Brasil? Eu tinha falado ali da questão da... Eu cheguei a falar do território no começo, né? Mas o Brasil é o 5º em território e ele foi o 5º em população também durante muito tempo. Não faz muito tempo a gente desceu nessa questão da população. Isso não é um defeito, né? A população ela é importante que ela cresça para renovar a mão de obra e etc, né? Ficar com pessoas mais jovens no mercado de trabalho, esse tipo de coisa, mas também não pode crescer de forma desordenada, senão tu tem um contingente muito grande de pessoas que não vão ter acesso ao próprio mercado de trabalho, a condições de educação, enfim, o Brasil ele tem 215 milhões de habitantes atualmente, isso é sempre um número aproximado, né? Até porque a gente está sem fazer um censo há um bom tempo, censo sério, assim, feito pelo IBGE e tal, foi adiado algumas vezes, que é uma coisa bem importante de se fazer, mas a estimativa é que são 215 milhões de pessoas. Essas 215 milhões de pessoas que vivem no Brasil formam a 6ª população maior do mundo. A gente perde para China, que vem em primeiro lugar, que tem 1 bilhão 450 milhões, é muita gente. Dá tipo 6 Brasis. Imagina, para cada brasileiro tem 6 chineses no mundo. Não, 6 não. 6. Olha, 6 e 7. Mas um pouco mais perto de 7 do que de 6. Tem a Índia, que deve ultrapassar a China, inclusive. A Índia tem 1 bilhão 380 milhões, se não me engano. Uma coisa assim. Eu sei que a Índia está subindo e a China está caindo. Daí a tendência é que nos próximos anos, acho que nos próximos 10 anos, é uma estimativa assim, a Índia deve ultrapassar a China e a Índia se tornar o país mais populoso do mundo. A China tem toda aquela questão do controle populacional, durante muitos anos vigorou uma política que cada casal poderia ter apenas um filho, aí os casais preferiam ter filhos homens, daí criou toda uma geração que tem muito mais homem que mulher, isso gera vários reflexos culturais lá, não pode ter dificuldade, né, para achar uma parceira, para constituir família, enfim, meninas são rejeitadas pelas famílias, tem toda uma questão lá. Mas enfim, não vem ao caso agora, estou me alongando. A 3ª população do mundo é a dos Estados Unidos, que tem 330 milhões de pessoas, bastante gente. A 4ª é Indonésia. Indonésia é um país da Ásia. Quando eu for falar da Ásia, a gente vai ver melhor. Mas o mapa da Indonésia é bem estranho. Ele não é nem uma ilha,
mas também não é um território, é como se fosse assim, vários pedaços de várias ilhas que se contornam. É esquisito, só vendo para entender. Mas de todo modo, esse conjunto de terra ali, que não é uma terra só e também não é uma ilha, depois como eu falei, tu vai ver, é pequeno, é um conjunto relativamente pequeno, mas ainda assim tem cerca de 270 milhões de pessoas. É bem maiorzinho que o Brasil em população e, tipo, é um nada de terra. Então, imagina aquela gente toda vivendo num espaço tão pequeno. Eu falei da Indonésia, a Indonésia é o quarto, né? Daí sim, daí o quinto não é mais o Brasil. O quinto agora é o Paquistão, que é um país que fica entre a China e a Índia. Fica no meio das duas, se eu não me engano. Eu sei que fica na Ásia, fica naquela região ali. Se eu não me engano é isso. O Paquistão fica entre a Índia e a China. Mas enfim, depois de como eu falei, em algum momento, se a gente ver a Ásia no detalhe, daí a gente vai ver certinho a localização do Paquistão. De todo modo, não faz muito tempo ele ultrapassou o Brasil, se tornou a quinta maior população do mundo, e essa população é de 220 milhões de habitantes, mais ou menos, hoje em dia. Tem até um mapa curioso, que uma imagem, na verdade, mostra o mapa mundial inteiro, e aí mostra que metade da população mundial vive num círculo, que é um círculo que ele, tipo, comparado com o resto do mundo, ele é bem pequeno. Ele é tipo, sei lá, 10% do território do mundo. E aí nesse círculo é onde fica a Índia, a China, o Paquistão, a Indonésia. Aí esses países sozinhos, eles formam, tipo, metade da população do planeta Terra. Lá é a região do mundo que tem o maior número de pessoas, a idade da densidade demográfica, da densidade populacional, aliás, lá sofre de certa forma, né, que são países conhecidos por ter muita miséria e tudo mais, pouco desenvolvimento, muito por conta desse crescimento totalmente desenfreado, enfim. Não sei o porquê de cada país ter chegado a esse ponto, mas é fácil deduzir que são políticas públicas, questão cultural, de ter muitos filhos e etc. Daí isso ao longo dos anos formou populações desproporcionais em relação à sua capacidade econômica, capacidade de recursos naturais, de território e tudo mais. Eu falei do Oceano Atlântico. Eu queria falar um parênteses importante aqui sobre o litoral, que o Brasil se desenvolveu principalmente no litoral. Isso se deve a vários motivos. Pode ver aqui, ó, por exemplo, como eu falei antes, né, a maioria das capitais está tudo no litoral aqui, ó. Capitais dos estados que tem praia, né, que tem costa e tal. Tirando Teresina, eu acho que basicamente todas ou estão no litoral ou estão perto do litoral. Por que isso? Primeiro porque desde 1500, quando o Brasil começou a ser colonizado, né, se fala em descoberto pelos portugueses e também outros europeus que aqui desembarcavam, é litoral, né, eles vinham pelo mar, então eles chegaram no litoral e por aqui que eles começaram a explorar o país. Começa por aí, já tem essa origem histórica. Mas também tem uma questão geográfica. Se tu for reparar, aqui não é um mapa do relevo do Brasil, e em algum momento eu posso até falar mais especificamente disso. Mas se for ver um relevo, ou pensando aqui junto, aqui mais ou menos é onde está a Serra Gaúcha, aí por aqui vai vir a Serra Catarinense, aí depois vem o Planalto, sobe, aqui em São Paulo também é uma região que tem bastante montanha, subindo aqui, serra no Rio de Janeiro também tem serra, vai subindo, até lá no Nordeste mais ou menos, que daí é onde divide a parte litorânea do Nordeste para o sertão nordestino. O sertão seria o interiorzão aqui do Nordeste. O Brasil, depois do litoral, ele tem toda uma cadeia de montanhas. Não chega a ser uma cordilheira, assim, não é uma coisa intransponível, mas é uma coisa que impede um pouco o progresso, no sentido de as pessoas irem terra dentro, sabe, para desenvolver o país, para circular, para haverem trocas, seja trocas culturais, econômicas, de negócios, enfim. Então, também o litoral é naturalmente um lugar que desenvolve mais, porque se tu tá no litoral, tu consegue via marítimo, por via de transporte marítimo, escoar a tua produção para outros países, para outros estados, outros continentes, enfim. Tudo isso facilita o desenvolvimento na região litorânea. Então, aqui no litoral, de norte a sul, tu vai encontrar cidades mais desenvolvidas, o maior número de habitantes, um lugar com as melhores oportunidades, etc, etc, etc. Isso não é uma regra, né? Como eu falei, Brasília, por exemplo, tem o maior PIB per capita do Brasil. Tudo bem, é vinculado àquela questão dos servidores públicos, mas não deixa de ser um lugar que tem bastante gente endinheirada, com boas condições financeiras, de boas capacidades sociais, digamos assim, né? Acesso a boas coisas. Tem o Manaus aqui, que é tem uma indústria muito forte, são 2 milhões de pessoas como se tem, uma cidade muito grande, maior que deve ser o quê? A quinta maior cidade do Brasil, ou quase isso, uma coisa assim. Enfim, aqui na região centro-oeste tem muito desenvolvimento por conta do setor agrícola e tal. Aí tem muita cidade aqui que é muito rica, que tem muita oportunidade. Interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná também tem, enfim, uma infinidade de coisas, de cidades desenvolvidas. Também podemos falar isso de São Paulo, Minas Gerais e por aí vai. Mas de todo modo, vale um parênteses importante pensando assim, se tivesse que fazer algum tipo de desenvolvimento de raciocínio do porquê que o litoral do Brasil é
mais desenvolvido, seriam essas razões que eu estou indicando aqui agora. Queria apontar nesse mapa aqui, a questão aqui que eu citei antes, né, do fato de ser banhado pelo Oceano Atlântico. Só para citar uma coisa, tem duas coincidências no mapa do Brasil, na forma como é distribuído o nosso território. Lembra que eu falei antes que se fosse pegar do oeste até o extremo leste, de uma pontinha a outra do Brasil, e se fosse pegar do norte ao sul, dá mais ou menos a mesma distância, cerca de 4.000 quilômetros, se fosse uma linha reta, né? Então, essa coincidência se repete também, é coincidência pura, não tem, enfim, é só um acaso. Também na questão do litoral, se a gente for comparar a distância do nosso litoral com a distância da nossa fronteira, da região fronteiriça do Brasil com vários países aqui da América do Sul. Daqui dessa pontinha do Oiapoque aqui, da onde não é fronteira com a Guiana Francesa, da onde que é banhado pelo Oceano Atlântico, da pontinha daqui, descendo, passando todo no Pará, o Nordeste, Sudeste, o Sul, e chegando até aqui no final do Rio Grande do Sul, no pinguelinho aqui do Rio Grande do Sul, dá cerca de 8.000 quilômetros. 8.000 quilômetros. Lembra que eu falei que Chapecó, Santa Catarina é 550? Então, imagina 8.000 quilômetros. Dá 14, 15 vezes isso, um pouco mais de 15 vezes. Ou mais ou menos 15 vezes, enfim. E essa distância de cerca de 8.000 quilômetros, ela se repete na nossa fronteira. Desde aqui do Pinguelinho do Rio Grande do Sul de novo, que faz fronteira com o Uruguai. Aí vai tudo isso aqui, daí sobe aqui, Rio Grande do Sul, região sul inteira, região centro-oeste, região norte, até chegar lá no Oiapoque de novo, toda a fronteira aqui do Brasil com países da América do Sul, também dá cerca de 8.000 quilômetros. O que eu ia dizer? Só uma coisa para gravar mesmo, é que a América do Sul ela é formada por 13 países. Desses 13 países, apenas 2 não fazem fronteira com o Brasil, que é o Chile, que ele está aqui, ó, ele é uma tripa. O Chile, basicamente, ele vai daqui até lá na PQP, quase na Antártica já. Se esse mapa não fosse cortado, o Chile ia estar mais ou menos aqui onde está o meu cursor. Ele é bem esticadão, assim. Depois, então, quando eu for falar só da América do Sul, eu explico o porquê que o mapa do Chile é assim e falo outras coisas também. E além do Chile, tem o Equador, que ele está mais ou menos aqui onde eu estou girando. Ó. No mapa ele não está aparecendo, mas ele fica mais ou menos aqui. E são os únicos 2 países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil. Todos os outros fazem. E outra coisa, a Guiana Francesa ela não é considerada um país. Ela é um território ultramarino, ou seja, além do mar, que pertence à França. Então, se um dia alguém disser que a maior fronteira da França é com o Brasil, é verdade. A Guiana Francesa é considerada território francês, e aqui a divisa dela com o Amapá, aqui, a fronteira, no caso, né, divisa não é o nome correto, é a maior fronteira que a França possui. A França lá na Europa, quando a gente for ver com a Europa a gente vai ver no detalhe, mas ela faz fronteira com a Itália, a Alemanha, a Suíça e a Espanha. Mas nenhuma daquelas fronteiras é maior do que essa daqui com o Amapá. Eu acho que é isso. Falei bastante, não sei se esqueci de alguma coisa importante, mas creio que não.